No século X, o destino religioso da Inglaterra foi salvaguardado por um cara chamado Dustano, São Dustano. Ele acabou virando santo com o passar do tempo. Mas o que importa para nós é que ele era um clérigo muito conhecido em sua época, era um cara considerado muito piedoso e caridoso. E durante a sua vida ele ocupou inúmeros cargos, inúmeras funções eclesiásticas. Sendo que em 988 ele era arcebispo em Canterbury, na Inglaterra. Ele era um cara muito talentoso também. Ele era um talentoso metalúrgico, um artista bastante qualificado e ainda era arpista. Mas por que a gente está falando desse cara? Por que a gente está enchendo a bola dele? Porque esse vai ser o segundo vídeo no qual eu vou contar os relatos de encontros históricos com o diabo. E o Dustano é um desses caras que, segundo a história, teve um encontro com o capiroto. Na verdade, segundo os relatos que se tem, Dustano teve bem mais de um encontro com o capiroto. Ele teve vários durante a sua vida. No entanto, aquele que seria o mais famoso se deu quando ele vivia como eremita numa cidadezinha da Inglaterra chamada Canterbury. Ou algo do tipo. Ou Glastonbury. Ou cidadezinha da Inglaterra. Vamos ficar com esse termo aí, cidadezinha da Inglaterra, que eu acho mais legal. E nem tem nada a ver com o meu inglês ser bem precário. Continuando, o fato é que ele vivia como eremita nessa cidade. Ele ocupava um único cômodo numa casinha e trabalhava como metalúrgico, que era uma das suas paixões e um dos seus talentos. Quando de repente aproximou-se dele, parou assim na janela da casinha que ele ocupava, um velho, um senhor de idade, e solicitou ao Dustano que ele fizesse um cálice. O Dustano ocasionalmente aceitava encomendas. Afinal de contas, todo mundo tem que pagar as contas, né? E ele então aceitou fazer o cálice. E quando ele começou a trabalhar no cálice, com o senhor ali esperando, ele percebeu no reflexo da peça que ele estava moldando que alguma coisa estranha estava acontecendo com aquele seu visitante. Ele viu que num momento, pelo reflexo, já não estava mais ali um velho, estava ali um menino. Depois estava ali uma mulher. Ou seja, estava mudando de forma. E Dustano, então, naquele momento, sacou aquele era o diabo. Hoje em dia ele teria que pensar um pouco mais, porque podia muito bem ser uma drag queen, né? Essa coisa de se transformar em mulher. Hoje em dia é mais complicado as coisas, Dustano. Mas na época ele sacou que era o diabo. O que ele fez? Ele bancou o espertão, né? Ele bancou o inteligentão. Ele não deixou o diabo perceber que ele estava com medo, porque claro, ele ficou assustado, ele ficou aflito, afinal ali estava o diabo. Ele continuou trabalhando e pegou uma daquelas pinças que os metalúrgicos usam e colocou a pinça no fogo. Deixou ela lá até que ela ficasse em brasa. Quando ele pegou a pinça de novo, ele virou-se rapidamente para o diabo e prendeu o nariz do diabo com aquela pinça. O diabo então lutou, gritou, fez um escarcéu, fez o diabo, mas Dustano não largou e levou ele para fora da oficina e o expulsou. E esse foi o relato do seu primeiro encontro com o capiroto. Eu confesso que um dos meus mitos de criança, quando você está formando sua ideia sobre religião, caiu diante dessa história do Dustano, porque eu sempre achei que o diabo morava no inferno, que o inferno é um lugar cheio de fogo e que fogo, calor, qualquer coisa em brasa, nunca que ia incomodar o capiroto, mas parece que incomoda, viu? Em uma outra ocasião que ficou bem conhecida na história de vida do Dustano e seus encontros com o diabo, ele estava novamente em sua oficina, parece que era meio que o lugar onde você podia encontrar o Dustano, na oficina. Só que dessa vez ele não estava trabalhando.
Estava de folga, era intervalo, era de almoço, eu não sei. Mas ele não estava trabalhando, ele estava tocando sua harpa. E dizem que ele tinha uma voz muito melodiosa, ele estava cantando enquanto tocava. Não sei se é verdade, a gente nunca vai saber, ou se era só as tietes exagerando os talentos do cara. Mas quando de repente aproximou-se dele um vagabundo. E o Dustano, que já estava safo, ele já estava ligado como é que esse negócio funcionava depois de tantos encontros, ele botou o olho no vagabundo e ele percebeu. É o diabo. Esse daí é o capiroto. Eu imagino que ele tivesse muita certeza realmente, porque é o tipo de engano que dá problema para explicar depois, né? Imagina se você pega a pessoa, faz alguma coisa com ela, dizendo você é o diabo, e não é. Isso é ruim, dá processo até. Mas o Dustano tinha certeza, e era o diabo querendo passar a perna nele, porque sabe como é que é? O diabo devia estar bem pistola, né? Nunca deve ter esquecido aquele lance com a pinça de ferreiro em brasa no nariz. E o diabo estava ali para tentar enganar ele mais uma vez. Mas o Dustano era mais esperto. Ele deixou o diabo vacilar, pegou o diabo pelo pé, segurou o casco dele, porque esse diabo é aquele diabo que tem casco no lugar dos pés, tipo os cavalos, sabe? Casco. Pegou uma ferradura, que já devia estar meia mão ali, né? Só pode. E começou a pregar essa ferradura no casco do diabo. E cada prego que ele colocava, pregos enormes, o diabo urrava de dor e começou a chorar e implorar para o Dustano largar ele. Que é outra coisa que me deixou extremamente decepcionado com a figura do diabo, já que você pode pegar o cara assim facinho e ficar pregando ferraduras nos pés dele e ele chora e implora. Não esperava isso, mas é o que aconteceu, é o que o relato diz, então sigamos o relato. Começou a bater aqueles pregos, até que então ele fez um trato com o diabo e ele só liberou o diabo e só tirou a ferradura. Essa parte foi a parte que me deixou mais pasmado, mais impressionado. Ele tirou a ferradura. Rapaz, se eu pego o diabo de jeito assim, eu tenho chance de dar uma lição nele para a vida toda, eu não largo mais não. Mas o Dustano largou. Se o diabo prometesse que ele nunca passaria por uma porta onde havia uma ferradura. O que é provavelmente a origem daquele hábito antigo. Eu lembro que na minha casa, quando eu era criança, tinha isso, cara. De pregar uma ferradura no batente da porta, ou embaixo, logo na entrada da porta, as pessoas pregavam uma ferradura. A maioria das pessoas nem sequer sabia qual era a origem disso, dizia que era para dar sorte. Provavelmente a origem é essa barganha que o Dustano fez com o diabo, que ele não passaria por portas onde existissem ferraduras. Eu achei que o Dustano não foi muito criativo. Se ele estava ali com todas as cartas na mão, o diabo estava rendidão, ele devia ter conseguido mais coisas. Dustano seria um péssimo jogador de pôquer. Que eu, no mínimo, exigiria que ele nunca mais enchesse o saco de ninguém, ou eu ia atrás dele para botar outra ferradura, né? Mas, no fim, esse foi o trato que eles fizeram. O Dustano ficou satisfeito, o diabo provavelmente mais ainda, e foi embora. E acho que pro diabo deu de ter encontros com o Dustano. Ele ficou esperando o Dustano morrer, né? Já que essa vantagem ele tinha, ele não morria, o Dustano sim. E esse é o nosso segundo encontro com o diabo, a segunda história de fatos históricos de gente que encontrou o diabo. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você curtiu, não esquece de dar aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Temos vídeos aqui todas as quartas e sábados. Abraços a todos. Fui!